Olá, meus queridos, muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje, o nosso podcast Redenção tem a honra de receber o pastor Jorge Vera, que esteve conosco no final de semana agora, ministrando aqui na nossa igreja o seminário Intercessão e Adoração Incendiando um Coração. Boa noite, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, um grande abraço para todas as pessoas que estão assistindo o podcast. E sim, esse foi um final de semana incrível, muita revelação, foi tremendo. Glória a Deus, né? E para nós começar o nosso podcast hoje, nós vamos começar como a gente sempre começa, com uma oração. Então eu quero que você aí na sua casa esteja intercedendo junto com a gente. Nossa oração hoje é de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito e irá fazer nas nossas vidas, amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, que vamos ter agora de comunhão, Pai, de troca de experiências, Pai, onde vamos falar a Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, possa entrar nos corações, Pai, de cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo hoje. Pai, que em nome de Jesus, Pai, a tua presença, Pai, a Tua comunhão, Pai, a liberdade do Teu Espírito Santo seja conosco. Nós te agradecemos. A nossa oração é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo aquilo que o Senhor irá fazer. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, queridos, vocês que estão aí nos assistindo, eu já peço para que você compartilhe esse link, compartilhe aí também o nosso podcast. Vai lá no YouTube, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. E hoje nós vamos falar muitas coisas boas aqui nesse podcast. Mas antes, pastor, para nós apresentar o senhor para o pessoal, quem é o pastor Jorge Vera? Então, o pastor Jorge Vera é um argentino que mora no Brasil já há mais de 20 anos. Eu sou casado, tenho uma família, tenho 2 filhos e moro na cidade de Pato Branco e estamos desenvolvendo um projeto muito legal chamado Vida de Precursor, uma nova jornada que estamos levando às igrejas dentro do Brasil e fora também, levando fundamentação bíblica, falando sobre adoração, intercessão, sobre liderança cristã. E estamos tendo uma grande aceitação nesse tempo dentro dos ministérios e estamos trabalhando bastante na obra do Senhor. Como eu sempre falo, nós não temos tempo. E esse período da nossa vida que estamos aqui no Brasil tem sido uma bênção e temos conhecido pessoas maravilhosas nesse caminhar. Glória a Deus. E o pastor também pastor argentino, né? Nascido na Argentina. Em que lugar da Argentina? Eu nasci em Buenos Aires e me criei numa cidade que se chama Ituzaingó, Corrientes. Eu sou um correntino, mais que um bonaerense, né? E a jornada do pastor, o pastor estava nos contando antes, que começa lá atrás, né? O pastor já nasceu em um berço cristão, evangélico? Sim, praticamente eu nasci num berço cristão, né? A minha família se converteu ao evangelho quando eu era uma criança, tinha 7, 8 anos. Os meus irmãos já nasceram dentro do evangelho. E a gente começou a servir a Deus desde muito jovem. Então, com meus 49 anos, a vida inteira servia a Jesus. Glória a Deus. E, pastor, como que começou toda essa caminhada? Essa caminhada de evangelismo, que o pastor falou também que faziam muito evangelismo. Ontem, aliás, no sábado à noite, né, o pastor falava sobre... que o pastor participou também daquele avivamento que houve na Argentina. Conte um pouco dessa experiência para nós e para o pessoal que está nos ouvindo aí. Então, eu comecei na obra do Senhor muito jovem, mas eu comecei a trabalhar no louvor, comecei a desenvolver um ministério, né? Trabalhando com a equipe de amigos da igreja, dos jovens. E foi um tempo muito legal. Nesse processo, né, aconteceu na década de 90 até 2000 um movimento muito forte de Deus na Argentina. Já teve um pastor que se chama Claudio Freidson,
que começou todo esse movimento e depois alcançou a nação inteira. Nós estávamos numa região onde era improvável que possa acontecer uma coisa legal. Mas o Senhor chegou até lá, nós vimos a Deus se mover de uma forma tremenda, vimos ao Senhor se mover com o Espírito Santo, conversão de almas, milagres sobrenaturais, e foi um tempo muito especial, que depois em outros tempos, pelo menos no que eu vivo no Brasil, eu já não vi isso acontecer, né? E são experiências que marcam a tua vida. Aquele que temos visto e ouvido, isso pregamos. Faz muito sentido a palavra, porque o que nós temos visto e temos ouvido do que o Senhor fez, e é um spoiler, eu falo, do que vem pela frente. Foi simplesmente como vou te dizer, uma mostra, uma palhinha, falando aqui no Brasil, né? Do que o Senhor está por fazer, o que vem pela frente. E quando a gente se fala sobre avivamento, algo muito interessante e que é fundamental é a oração, né? A E oração. foi isso que nós falamos durante esse seminário, nesse final de semana, né? Falamos bastante sobre a oração, sobre como ter uma vida de oração, como exercer isso e executar da melhor forma possível, né, pastor? Sim, a chave de todo o movimento de Deus, de toda a visitação, é a oração. Até você viu que no início eu coloquei um filme onde, bom, quem não participou perdeu, né? Eu fui atrás de imagens dos lugares onde tive movimentos de oração que duraram muitos anos. Tem lugares que teve 200 anos de oração, 400 anos de oração, movimentaram regiões inteiras, gerações orando, e todo nasce desse lugar de intimidade, de conexão com Deus. Então, isso aí é o que nós estamos falando, trazendo esse despertar para a igreja, dizendo para a igreja, sabem que vem um momento tremendo para a igreja, vem um momento de uma manifestação da glória de Deus tremenda, mas tudo isso vai ser gerado através da oração. Por isso que a igreja tem que se voltar à adoração, à intercessão. Isso vai trazer também fundamentação bíblica, porque como nunca hoje está se lendo a palavra, é uma época onde as pessoas estão, vocês veem através das redes sociais como tem uma divulgação sobrenatural do que é a palavra. Então, temos que entender que vivemos um momento muito chave no momento da igreja. A igreja está se preparando para receber o mover de Deus como jamais esteve na terra. Amém. Glória a Deus. Nós cremos nisso, pastor. Nós cremos nessa manifestação do Senhor nesses dias, né? E a gente sabe que tudo isso ele vem através de uma busca, né? Essa busca constante em oração, em intimidade com o Senhor, né? E, pastor, como gerar uma vida de oração saudável? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para o pastor, que talvez seja a pergunta de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, né? Como gerar uma vida de oração saudável? De que maneira? Qual é a forma correta? Então, uma vida de oração é uma vida de entrega, uma vida de devoção. Nós, os cristãos, entendemos que temos que orar, que temos que falar com Deus, mas muitas vezes não se dá a importância que é necessária para ter uma vida saudável. Orar todo dia, ler a palavra todo dia. Muitas pessoas, nesses dias eu vi uma estatística que 70% dos cristãos do Brasil não lê a Bíblia. Agora só querem assistir um vídeo de YouTube, não está errado, mas pegar tua Bíblia, pegar um caderno e começar a escrever, começar a meditar na palavra e começar a orar sobre isso que você está lendo. Trazer a palavra para dentro de você, começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Isso é saudável. Agora, tem muitas pessoas
que acredita que só indo no culto de domingo ou participando de uma célula já cumpriu com sua liturgia cristã. E uma vida de oração, uma vida de oração, ela é completa quando a gente não só tem um tempo de oração pessoal, sino também um tempo de leitura da palavra. E você vê uma coisa que é chave. Se você começa a analisar todas as denominações do planeta, ela vai te ensinar só 3 coisas. A maioria das igrejas, todas as igrejas, elas vão te ensinar a orar. Para quê? Para ter conexão. Vai te ensinar a ler a Bíblia, porque a Bíblia vai trazer o conhecimento desse Deus que nós dissemos que acreditamos, e vai te ensinar a adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração vai trazer uma conexão entre o todo. E você vê que essas 3 coisas são chave. Igreja que você vai aprender essas 3 coisas. Não tem uma coisa além disso. E tudo isso vai se refletir através de uma 4ª coisa, que é cumprir a grande comissão. Então, uma vida de oração saudável, uma vida de oração que vai te ajudar no teu dia a dia, é como a palavra está dizendo, é todos os dias, é até morrer, não é por um período de dias, é todos os dias estar conectado ao coração de Deus. Eu sempre falo essa frase que não é minha, é uma frase do Senhor, que o Senhor me deu. Se meu coração não está conectado ao coração de Deus, eu estou em problema. Eu posso ser enganado, mas quando eu estou conectado ao coração de Deus, através da oração, através da palavra, através de uma busca intensa, através da adoração, eu vou cumprir aquele propósito maior, que é levar a mensagem de Jesus às nações. Isso é saudável. Muitas pessoas estão buscando fórmulas como que mágicas, mas não tem. É a base. Outra coisa que eu falo sempre é o básico do básico do básico. Isso a gente sabe em teoria a gente sabe, mas não faz. E é por isso que a gente não vê as igrejas lotadas de pessoas, porque tem pessoas que não cumprem o básico. Porque se as pessoas cumpririam seu papel básico, elas estariam vivendo uma realidade totalmente diferente. E isso aí sim tem que chamar a nossa atenção. Isso sim tem que nos levar a restabelecer essa devoção por nosso Deus, essa devoção pelo amor de Jesus, essa devoção por fazer o que o Senhor quer, por conhecer o seu coração. E para conhecer o coração do Pai, não existe outro caminho a não ser esse, né? Oração, leitura da palavra, não tem. Uma vida, né, consagrada ao É tão simples. E às vezes eu sempre falo assim, o evangelho do Senhor, ele é muito simples e o homem é que complica, as pessoas é que complicam. Talvez pela simplicidade que seja, as pessoas muitas vezes procuram alguns caminhos para fazer as coisas que muitas vezes é tão simples, né? Essa conexão com Deus, né? Com o nosso Pai, é uma conexão... Querem caminhos alternativos. É como nós estávamos falando hoje também, né? As pessoas querem atalhos, querem caminhos alternativos, e não tem caminhos alternativos. As pessoas querem só receber um favor. E aí que tá, né? Esse favor. Recebe o favor, mas não quer aquele que é o favorecedor. Exatamente. Né? Outros pegam e tomam a Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que vai te fazer só teus desejos. E não é assim. Deus quer ser amigo do homem desde o início. Essa foi a ideia inicial, a gente não compreende. E é fantástico. Quando a gente fala sobre oração, nós estamos falando de uma conexão real, viva, verdadeira com o Senhor, que é uma conexão que ela não pode ser comprada. Não tem como. Não tem como você falar assim, olha, agora eu quero pagar aqui por 3 horas de conversa com Deus. Não é assim que funciona, né, pastor? Não é. Então, a gente precisa ter esse entendimento que nesses dias, como nós falávamos no seminário,
existem os remanescentes, Existe um remanescente que se levanta. que se levantam em intercessão e adoração para tocar o coração do Pai de uma forma diferente, né? E que você, possamos ser esses remanescentes também. Porque o Senhor, nesses dias, Ele tem muito para fazer em nós e através de nós. Claro. E uma pergunta, pastor, que a gente sempre fala, né? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, né? Todos os dias é uma nova oportunidade que Deus nos dá de fazer diferente aquilo que nós fizemos ontem, né? Claro. Então nós precisamos ter essa conexão, estar ligado em oração com o Senhor, para que nós possamos também saber o direcionamento que Ele tem para nossas vidas, né? E pastor, uma outra pergunta: como saber esse direcionamento que Deus tem para nossas vidas através da oração? Mas isso aí é simples. Muitas pessoas estão buscando uma direção, querendo achar um propósito. Quando na palavra nós já temos qual que é o nosso maior propósito, todos. O nosso maior propósito é fazer o seu nome conhecido. Tipo, não tem segredo. Tem gente que está pagando por aí conferências que valem muito dinheiro para ver qual que é o seu propósito. E na Bíblia é muito claro e simples. É fazer conhecido o nome de Jesus. E você que está assistindo, se não acha que não achou seu propósito, teu propósito maior é fazer conhecer o nome de Jesus das diferentes formas que existem. E tão simples, mas as pessoas sempre estão buscando a quinta pata do gato e não tem. Tem 4 patas. É isso, assim de simples. É simplesmente cumprir o teu propósito na terra, o teu chamado na terra maior, que é fazer conhecido o nome de Jesus, fazer conhecido o nome de Jesus, alcançar a maior quantidade de pessoas com o Evangelho de Cristo. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você está fazendo as coisas certinho, mas você não é a resposta da tua própria oração, não vai fazer sentido. E aqui está uma coisa muito interessante: fazer você ser resposta da sua própria oração. Pastor, explica melhor para o pessoal entender isso. Como que eu posso ser resposta da minha própria oração? Nós já conversamos sobre isso, né? Então explica para o pessoal sobre isso também, que é muito interessante. Sim, porque tem pessoas que estão orando assim: Senhor, que na minha cidade se convertam, mas ele nunca evangeliza. Está entendendo? Eu tenho que ser a resposta da minha oração. Se eu estou orando, Senhor, que as pessoas se convertam, eu sou o primeiro que tem que sair para evangelizar. Senhor, faz sei lá, que as pessoas sejam curadas. Mas eu nunca vou orar por nenhum enfermo. Tipo, se eu não estou indo a orar pelos enfermos, eles não vão se curar. Eu tenho que ser resposta da minha própria oração. Senhor, envia recursos, sei lá. Mas se eu não estou semeando, como posso receber uma coisa que eu não faço? Está entendendo? Eu sou resposta da minha própria oração. Isso aí é uma coisa que nós temos que entender, que temos que compreender. Eu devo ser resposta da minha própria oração. Você vai ver que a história da igreja onde você está vai mudar, porque vai ter muita gente que está orando e intercedendo, e Deus está enviando essa alma para que você possa alcançar com o Evangelho, porque a tua boca é a voz profética. Deus não vai enviar um anjo para pregar para essas pessoas. É você que está cumprindo o seu propósito. Seja a resposta da sua oração nesses dias. Glória a Deus, é isso aí. Então, nós sermos resposta da nossa própria oração. Isso muitas vezes ele vai gerar um conflito interno dentro da pessoa, né? Mas é isso que eu vejo que vai gerar a mudança que a gente precisa. Claro. Né? Porque muitas vezes é tão fácil falar, né, pastor? Tão fácil falar, mas e o agir? Né? Como que é? O ID. O ID de Cristo, aonde fica isso, né? Então nós precisamos, sim, ter a oração e a ação junto, né? E você vê que como que é importante isso, que as pessoas não têm coragem. Uhum. As pessoas falam, mas elas não têm coragem
de fazer. Mas isso só vai romper na hora que for. Na hora que acontecer isso, né? Das Tem pessoas muitas. irem. E olha que eu vou falar que é cruel e é ruim. Tem muita gente frustrada dentro das igrejas. Gente que está frustrada, até muitos ficam depressivos, porque não cumpriram uma palavra que o Senhor deu para alcançar alguns alvos e ficaram para trás por medo. Mas hoje é o dia de que essas pessoas mudem a história e quebrem esse paradigma na sua cabeça de que eu não posso. Você pode, não por você, senão porque o mesmo Senhor está te impulsionando. Quando a gente tem uma devoção por nosso Deus, a gente vai fazer coisas fora do normal. Quando a gente fala, como falamos no seminário, sobre paixão, paixão é sacrifício. A gente tem que ir atrás. É um sacrifício que a gente vai fazer além do normal. Eu vou ir além do normal. Eu vou alcançar as pessoas. Eu vou quebrar quem eu sou. E isso aí é muito importante neste tempo. Eu irá ter o que o Senhor me enviou a fazer. E tem uma frase que eu sempre digo, que existem pessoas que vai ser o pastor que vai alcançar, não vai ser eu. Existem pessoas que sim, sou eu que vou alcançar e não vai ser o pastor. E assim é para você que está nos assistindo. Tem pessoas que vai ser você que vai alcançar, você que vai ser resposta da oração delas. Assim como nós também vamos ser resposta das orações das pessoas, mas primeiro nós precisamos ser resposta da nossa própria oração, Claro. como o pastor falou, senão não tem como, né? Não tem como. E E isso é uma coisa muito lógica. O outro problema é que as pessoas não pensam, não querem pensar. Que estão cômodos, confortavelmente no sofá da sua casa, assistindo às vezes só ministrações, e eles não querem se envolver com a igreja, eles não querem se envolver com o trabalho que Deus está enviando a fazer, porque estão confortáveis. Mas quando aparecem os problemas, começam a se preocupar. Poderia ter se preocupado quando não acontecia nada. Poderia ter cumprido o seu propósito. E depois vem as cobranças. Mas Deus, como eu vou te falar? Hoje é o dia em que você tem que desenvolver o que o Senhor te chamou. amém, glória a Deus. E queridos, então nós estamos aqui falando com o pastor Jorge Veros hoje aqui no nosso podcast. E eu quero pedir para você que está aí nos assistindo, você que entrou agora, que compartilhe também esse link com mais pessoas para que o Evangelho do Senhor possa alcançar mais vidas, tá? Hoje nós estamos aqui batendo um papo também sobre oração, sobre um pouco de intercessão, né? Que foi o que a gente falou no nosso seminário final de semana, adoração, intercessão, né? E foi algo incrível que o Senhor falou aos nossos corações e fez, né? Então, pastor, conte uma experiência para nós, uma experiência que marcou a sua trajetória aí dessa caminhada de fé. Eu tenho várias coisas que têm desmarcado na minha vida. Nesse tempo, assim, uma das coisas que mais me chama poderosamente a atenção é o agir de Deus no tempo. Isso aí é uma experiência que eu acho que é muito relevante. Eu que sou cristão desde jovem, eu tenho visto a Deus se mover em diferentes formas, em diferentes tempos, mas neste tempo, de uma forma totalmente diferente a tudo que tem passado. Nesse tempo, eu vejo a igreja sedenta, buscando informação. Eu vejo muitas pessoas que estão procurando. E isso aí é muito relevante. É uma experiência, quando chegam num lugar, você vê que as pessoas não querem ir embora. Não querem que acabe. Às vezes eu pergunto, estão cansados, querem ir embora? Não. E tipo, em outros momentos as pessoas ficavam em silêncio, assim, tipo... Aí o pastor falava, vamos dar por terminado, sei lá.
Mas as pessoas ficam quietas. E, não, queremos ouvir mais, queremos ouvir mais. E como que isso exige também da gente. Porque você não pode dar o que você não tem. Então, isso é uma coisa que é uma experiência que nesse tempo eu estou vendo nos lugares onde a gente está fazendo os seminários. Outra coisa é que o tempo passa muito rápido. Tem temas que a gente não consegue desenvolver, porque é como que Deus está trazendo uma revelação continuamente. E isso aí é uma experiência que neste tempo eu estou tendo nos seminários, nas conferências. Eu vejo a Deus agir de uma forma totalmente diferente. Aí começo a compreender de que Ele está começando a alinhar as coisas e apontando o tempo final. Ele está com essa visão. Ele está dizendo, sabe o quê? Agora eu vou ir para este ponto. E está começando a alinhar as coisas. O cenário profético está se montando. Não vê que não quer. Isso é uma grande experiência, porque nós estamos sendo parte do que o Senhor está trazendo sobre a terra, do que o Senhor está fazendo. Eu acho que isso é uma experiência muito, mas muito louca. É muito sobrenatural. A gente está vendo também milagres sobrenaturais acontecendo. Tem lugares onde eu fui que quando eu saí dos lugares, os milagres começaram a acontecer. Naquela hora não aconteceu, depois aconteceu. Isso é uma coisa que também me chamou poderosamente a atenção, porque geralmente as coisas acontecem no momento, no fervor, né? no fervor do momento. Mas tem me acontecido muito milagres pós-evento. E isso aí também me chamou a atenção, porque quer dizer que aquelas pessoas pós-evento começaram a buscar e começaram a receber esse milagre. E isso aí chamou minha atenção. São experiências que estou te falando mais atuais. Eu tenho experiências passadas, mas essas experiências são desse momento, que tipo, comigo não acontecia. E nesses últimos 2 anos começaram a acontecer de uma forma um pouco mais seguida. E isso aí chama a minha atenção. Porque eu vejo o Senhor agindo do jeito que Ele quer, a multiforme graça, né? A multiforme graça. Isso é muito interessante, né? E pastor, a gente vê hoje que tem muitas pessoas que elas se frustram porque elas falam assim, ó, eu tenho buscado a Deus, Deus não tem me ouvido e tal. Eu vejo da seguinte maneira que muitas vezes as pessoas a gente tá vivendo num mundo meio acelerado, né? Bastante aceleramento das coisas, tecnologia avançando, tudo, né? E a gente vê isso também na vida das pessoas. Então as pessoas muitas vezes elas buscam aquela oração do miojo de 3 minutinhos, ali tá pronto e já sabe a bênção pronta que ela quer. E muitas vezes não é dessa forma. A maioria das vezes, na verdade, não é dessa forma, né? Não é dessa forma. É uma experiência, né, contínua. E o que o pastor tem a falar sobre isso? Sobre essa questão de oração, de você já querer a tua resposta já e... Mas isso é um problema da sociedade. Querendo ou não, a gente está se deixando levar pelo que a mídia está nos vendendo. Hoje tem Pix para fazer mais rápido a transferência. Hoje tem café instantâneo, chocolate instantâneo, cappuccino instantâneo. Tudo air fry, microwave, tudo tem que ser rápido. Essa internet não está rápida. Então, a gente está levando muito para nós. Isso está começando a tocar nossas emoções. E a gente pensa que Deus é instantâneo também. O gênio da lâmpada. Senhor, eu quero. Toma, meu filho, pega aí. E não é assim. Davi falava, pacientemente esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se o rei Davi está falando, quem sou eu? Entendeu? É verdade. E isso aí, para muitos, é frustrante, mas porque ele ainda precisa trabalhar as suas emoções.
Esse é o problema. As pessoas muitas vezes não querem deixar ser trabalhado pelo Espírito. O Espírito quer que você tenha um tempo de entrega. O Espírito quer conversar com você. Deus quer ser amigo do homem. Uma amizade não se constrói em meia hora. É uma vida. Eu tenho um amigo que eu sou amigo desde criança. Eu estou no Brasil, a gente se escreve toda semana, mandamos áudio. Quando eu vou na Argentina, estamos juntos. Esse é meu amigo. Ele conhece a minha casa, conhece a minha família, sabe quem eu sou. Brincamos quando éramos crianças. Esse é meu amigo. A gente às vezes acha que Deus em um dia tem que responder e ser amigo meu quando eu não tenho nem sequer vontade de ser amigo de Deus. E o Senhor, Ele deseja se aproximar da humanidade. Ele quer ser amigo do homem, mas o homem não quer, só quer receber o favor. A gente tem que compreender. Nós que somos cristãos, nem estou falando daquele que não é cristão. Olha lá. Eu estou falando daquele que diz que conhece a Jesus. Mas se você conhece a Jesus, então você tem que ter uma vida de entrega, uma vida de devoção. E você vai compreender de que nessa amizade que você está construindo com Ele, Ele vai te dar a resposta e Ele vai providenciar todas as coisas que você precisa. Ou acaso o Senhor não conhece a tua necessidade? Não vai chegar o dia que Ele vai te surpreender? Deus tem me surpreendido. Deus me surpreendeu. Isso aí é uma coisa que é tremenda também, porque Deus tem me surpreendido de muitas formas. Nesses dias, Deus tem me surpreendido, coisa que eu não pedi. Mas muitas outras coisas têm me acontecido também, mas fazem parte do pacote. Por isso que eu acredito que esse tempo é um tempo de conexão. Todas as coisas são instantâneas no mundo, mas para nós não. Nós temos que ter uma amizade com o nosso Deus. Assim que você que está assistindo, seja amigo de Deus. Deixa essa ansiedade, deixa esse pensar em que hoje você tem que pedir, amanhã Deus tem que fazer. Não. Peça para Deus, mas também peça com consciência. Deus não vai confiar 1 milhão para alguém que não sabe administrar 10 reais. Tem essa inconsciência também. Então, seja consciente do que você fala com Deus. Lembrando que Deus é o Criador do universo. O nosso coração não pode enganar Ele. A gente se engana a si mesmo. Esse é o nosso problema. E realmente, né? Olha só, que conversa boa, né? Sobre intercessão, oração. Muito bom, pastor, ter você aqui no nosso podcast, né? Ter o senhor aqui conosco. E eu queria abrir aqui também, se talvez você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários aí, que depois a gente vai estar respondendo também aí, mandando para você a resposta sobre esse podcast também. E queridos, nós estamos aqui também para falar com você que está aí passando alguma necessidade, algum problema, seja de saúde ou financeiro, qualquer situação que você esteja. Você já está ouvindo o pastor falar aqui. Qual é o caminho para você receber a solução, a cura que você tanto precisa, que você tanto busca? O caminho não é outro a não ser esse, de uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele, né? O pastor Jorge já tem uma vasta experiência aí missionária também, né? Tanto no Brasil quanto fora. E pastor, os lugares que o senhor já foi fora do Brasil, qual foi as experiências que o pastor teve também, assim, experiências que o Senhor trouxe ao teu coração, assim, que foi uma experiência cultural também? Conte um pouco para nós dessas experiências suas aí fora, né, do Brasil. Sim, eu tive várias. Há uns anos atrás eu fui para a Bolívia e eu tive uma experiência muito tremenda, cultural. Eu vi um povo muito querido, muito amado, um povo desejoso de buscar em Deus, mas
culturalmente muito forte a cultura dos incas, né? E também essa mistura de catolicismo com a religião dos índios, né? E foi uma coisa tremenda, porque uma coisa é você ouvir falar ou ler sobre o tema, outra coisa é você ir no lugar, estar nesse lugar e que teus olhos vejam, sentir na tua pele. É outra coisa totalmente diferente. Então, a Bolívia foi um país onde meu coração, realmente, o Senhor tocou no meu coração naquele país. Eu fui ver alguns trabalhos missionários com crianças. As pessoas não deixavam tirar foto, elas não gostavam. Ainda tem, eles acreditam em algumas coisas que tipo, não são normais em outros países. Mas o evangelho está sendo pregado. E nesse país, incrível, tem um movimento de oração tremendo. Eu fui para fazer um treinamento com um amigo lá e foi uma coisa tremenda ver aquela casa de oração. Não lembro direito, mas eu acho que eram 15 igrejas unidas que estavam sustentando aquele lugar de oração. E isso aí foi uma experiência tremenda. Eu conversei com os pastores que estavam lá, que levaram o pessoal para fazer esse treinamento, e a unidade da igreja. Isso foi uma coisa que, uau, que me marcou. E Deus falou ao meu coração: Jorge, você tem que trabalhar na unidade da igreja. Porque Deus não é denominacional. E Ele não vem buscar uma denominação, Ele vem buscar uma igreja que está neste planeta. Em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva é uma noiva, não uma noiva dividida. Dizem, vem. E isso foi algo marcante para mim, porque eu vi a unidade da igreja orando, levantando um clamor por essa sociedade. E foi tremendo, tremendo, tremendo. Para a gente que vive aqui no Brasil, que culturalmente também, claro, eu tive um choque, porque o Brasil é totalmente diferente do que a Argentina, da onde eu venho. Também foi um choque muito grande, cultural, em todo sentido, mas encontrar aqui pessoas que amam a Jesus, isso aí é tremendo. Ver pessoas que realmente estão vivendo um mover de Deus nas suas vidas, nas suas igrejas, e isso aí é maravilhoso. É fantástico, né? É fantástico. Aqui em Ampere, aqui em Ampere, o que Deus está fazendo, isso aí é uma experiência. Encontrar pessoas que estão dizendo, sabe o quê? Nós precisamos conhecer sobre a adoração e intercessão, porque nós estamos sentindo esse chamado, a igreja está sentindo. Isso aí é louco. Quando eu voltar para casa agora, amanhã, eu tenho muito que refletir, escrever sobre como foi a experiência de estar aqui. De ver os irmãos no momento do seminário, recebendo a palavra. Teve um momento, para quem perdeu, vou te contar, teve um momento que parecia que todo mundo estava em silêncio, assim, como dizendo, uau. Mas não era porque eu estou lá. É porque a palavra começou a entrar como essa espada de dois gumes. E a espada, a palavra começa a entrar e ela começa a dividir dentro de você. Isso aí é uma experiência extremamente maravilhosa. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu vejo que o Espírito Santo é Ele que começa a entrar na vida das pessoas. Essas são experiências únicas. Quando eu vou para casa, eu conto, cara, eu estava numa cidade lá, aconteceu para meus amigos, eu comento, olha, foi assim, assim. Porque são experiências únicas. E é fantástico, né, pastor? Você pode falar mais porque é daqui, né? São experiências fantásticas. Realmente, você que não veio, né? Agora, no próximo aí, quando a gente fizer, já fique ligadinho aí e não perca, né? O pastor falava também sobre um movimento de oração global. Esse movimento de oração global, a gente tem visto que ele tem crescido dia após dia. Fale um pouco sobre isso também para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam entender o que é esse movimento de oração global, como que funciona, aonde começou, né?
E qual é aquela estatística que o pastor falou sobre os pontos de oração, né? Então, tem muita gente que não sabe, mas não é pecado não saber, eu aclaro. Mas tem muitas pessoas que não sabem que no mundo, hoje está se levantando um movimento de oração que está sendo orquestrado pelo próprio Espírito. Não é uma coisa que eles se colocaram de acordo. Não é que o pastor André estava de acordo comigo. A gente nem se conhecia. Mas quem colocou no coração dele foi o próprio Espírito. É porque o Espírito está fazendo. É ele que está trazendo. Ele está restaurando a casa de Davi. E nos últimos dias será restaurado o tabernáculo caído de Davi, o espírito profético de Elias e o primeiro mandamento. E isso é uma coisa que o Senhor está trazendo sobre a terra. Se você não sabia, agora você sabe. Estão em vários países do mundo levantando-se pessoas em oração. De diferentes formas. Múltiplas formas. Se reunindo pessoas em formato de casa de oração. Em formato de grupos de pessoas. Em formatos nas praças. Em montes. Tem experiência que tem acontecido nesses dias, que a gente conversou. Eu tenho amigos que têm trabalhos missionários em países de muçulmanos. Muitos. O mesmo Senhor está se apresentando. Essas pessoas estão indo a buscar essas pessoas que estão em oração. Está acontecendo uma coisa que é sobrenatural no planeta. O Brasil não é exceção. No Brasil, se você vê, está tendo um movimento de oração que jamais se viu. Um movimento de adoração. As músicas que estão sendo geradas no Brasil estão sendo traduzidas a muitos idiomas do mundo. Em outro momento, não aconteceu. Neste momento está acontecendo. A palavra fala em Malaquias capítulo 1, versículo 11, de que tem uma geração que vai se conectar a Deus, desde que nasce o sol até que se põe, do lugar que nasce o sol até onde se põe. Ou seja, no planeta inteiro vai ter um movimento de oração global, como jamais aconteceu. Isaías 56 diz que Deus quer nos levar a um lugar de prazer. Ele está trazendo a igreja, está pegando a sua igreja, está levando a esse lugar de prazer, onde Ele pode se conectar, um contínuo diálogo, falar com a sua igreja continuamente. Disso que fala a adoração 24/7, porque isso está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil. O Senhor está alinhando, como diz em Mateus, né? Mateus capítulo 6, na terra como no céu. E como diz em Apocalipse 22, a noiva junto com o Espírito dizem bem. Isso está começando a acontecer há um tempo, há um par de anos. Tem lugares que já tem 20 anos, mais de 20 anos. Tem lugares que há 10 anos estão orando. Tem lugares que há 15 anos começaram a orar ininterrumpidamente. Tem uma estadística que eu falei lá, que há mais ou menos entre 20 a 30 anos atrás tinha 2.000 pontos de oração que eram conhecidos no mundo. Hoje tem muito mais de 30.000 lugares de oração. Já imaginou? Se isso não traz um despertar em você, se isso não chama a tua atenção, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. O Senhor está fazendo algo que a gente não tem se ligado. E é esse mover de oração. Por quê? Porque com a oração nós vamos a provocar um avivamento. A oração, ela é uma Isso aí é grande louco. chave, né? É muito louco. É muito louco. Nós vamos a provocar que aconteça. Isso. E eu imagino assim também que como que o Senhor tem feito isso, né? Ele está juntando uma brasa com outra brasa, né? Conectando. Conectando para que realmente essa lavareda, essa chama
do Espírito envolva toda essa terra, né? Toda a nossa, não só a nossa nação, mas como todo mundo, né? E é fantástico isso. Então, queridos, nós estamos quase indo para o nosso final aqui já do nosso podcast, né? Pastor, deixe uma mensagem para as pessoas aí sobre intercessão, adoração nesses dias, né? Como tocar o coração de Deus, como a pessoa pode se conectar realmente ao nosso Criador, né? A gente já falou aqui de várias formas, né? Mas deixa a sua mensagem para eles agora. Então, para você que está assistindo esse podcast, como o pastor falou, olha o tempo que nós estamos vivendo. Olhe o tempo. As coisas estão começando a se fechar. Muitos movimentos estão se levantando com muita força no mundo. Assim como o bem se levanta, o mal também. Então, se eu tenho que te deixar uma palavra nesse dia, e você já ouviu o podcast do início, procure um lugar de oração, procure um lugar de conexão. Não só o pessoal na tua casa, sino que se conecta com pessoas que querem buscar isso. Se conecta com uma igreja que prega o Evangelho de Cristo verdadeiro, não aquela oferta medíocre, aquele Evangelho que eles estão te vendendo um produto, não estão te falando a verdade de quem é Cristo. Eles não pensam em te levar a conhecer a verdade de quem é Jesus. Se conecta com uma igreja que vai te levar a orar, uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade, que vai te ensinar. Se conecta com uma igreja que vai te ajudar a alavancar você a esse lugar de devoção, onde teu coração tem que estar. E se esse dia você não conhece Jesus, procure um lugar assim. O pastor André, aqui na cidade de Ampere, está para te atender. E ele vai te ouvir. E ele vai te ajudar. Assim que, se tem uma palavra que eu tenho que deixar para essa cidade, procure homens de Deus. Assim como o pastor André, que estão na búsqueda do fogo de Deus, que estão na búsqueda de quem é Cristo, que estão desejosos de ver a vontade de Deus sendo realizada em cada uma dessas pessoas. Seja você. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor, que maravilha ter o senhor aqui com a gente, compartilhando todas essas experiências. Nosso coração, meu coração se enche de alegria com isso. De tudo aquilo Amém. que o Senhor fez, transbordou nesses dias nas nossas vidas, e tenho certeza que muito mais Ele fará ainda. Amém. E esperamos receber o Senhor mais vezes aqui também. Amém. Tá? Estamos aí. Foi muito bom, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, cada passo que o Senhor der, os direcionamentos que o Senhor der, o Senhor tá aqui, venha ser cada dia mais abençoado. Amém. Muito obrigado mesmo por estar aqui Obrigado. com a gente. Obrigado a vocês também pelo convite, né? Estamos aí para servir, como sempre falo. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado por você que acompanhou o nosso podcast. Obrigado de coração mesmo. Quero deixar aqui alguns avisos, tá? Durante a semana aí, no domingo, nós temos o nosso culto às 19 horas. E nesse sábado agora, nós temos o nosso primeiro Conect Jovem também aí. Então você que é jovem aqui da cidade, nosso convite especial para você. Tá bom? Então fica ligadinho aí nas redes sociais aí da Redenção, da comunidade Redenção Casa do Pai, que tem muita novidade aí para vocês, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, os nossos apoiadores também que têm apoiado esse podcast, tá? Todos os patrocinadores, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, e nossa oração por vocês também, por você que esteve com a gente até agora aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que faça prosperar aí em todos os teus caminhos, tá bom? Queridos, beijo no teu coração e até a próxima terça com mais um podcast Redenção.